Olá, essa é uma videoaula da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, que faz parte do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Linz, Unilins. Nesse trabalho foi desenvolvido um sistema para uma locadora de veículos. O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, utilizando a biblioteca de interface gráfica do PyQt. O sistema possui 6 telas, 3 de cadastro e 3 de listagem, e esse diagrama de classes serviu como base para a criação do banco de dados. O programa será organizado em camadas MVC e é composto por 3 camadas fundamentais, que facilitam o desenvolvimento e permitem a manutenção do código com agilidade. O MVC é uma forma de estruturar seu projeto de forma que a interface de interação esteja separada do controle da informação em si, e essa separação é intermediada por uma outra camada controladora. Nesse projeto, foram usadas algumas ferramentas para agilizar o desenvolvimento do sistema. Para a criação das telas, foi utilizado o Qt Designer, que é uma plataforma para a criação de interfaces gráficas. A utilização é bem simples e intuitiva, de modo que você pode adicionar botões e outros componentes apenas arrastando-os para a janela que você pretende criar. O banco de dados escolhido foi o SQLite, juntamente com o DB Browser for SQLite. O browser é necessário, pois o SQLite não possui uma ferramenta visual para melhor visualização dos dados. O SQLite foi escolhido pois é um sistema completo de base de dados e suporta diversas tabelas, índices e visualizações. Além disso, não é necessário um servidor para hospedar a base de dados, e é possível armazenar a mesma em um único arquivo. Também fizemos uso de uma IDE, ou seja, de uma interface de desenvolvimento. Usar uma IDE externa ao pacote Python não é obrigatório, pois o pacote Python possui a IDLE, que é também uma ferramenta de edição. Mas mesmo assim, escolhemos usar o PyCharm, pois é uma excelente ferramenta como interface que possibilita a visualização e controle da estrutura do projeto. E também é possível executar o código diretamente nele, não sendo necessária a execução do interpretador pelo terminal. Além dessas vantagens, o PyCharm ainda informa os erros em tempo real, facilitando a implementação. Como falado anteriormente, a criação das telas foi feita no Qt Designer. Nesse software, podemos montar as telas usando diversos tipos de layouts, botões e componentes. Para criar uma nova tela, basta ir no menu File e depois New e selecionar o tipo de tela que gostaria de criar. Com o modelo escolhido, podemos arrastar todos os componentes que julgarmos necessários para a nova tela, alterando suas propriedades, como o título, tamanho e até o nome do objeto, para tornar a implementação mais simples. Montada a nova janela, devemos salvá-la. De início, o Qt Designer salva a tela no formato .ui, que é seu arquivo de interface pura. Com o arquivo .ui salvo, devemos convertê-lo para um formato que a IDE possa compreender. No nosso caso, a extensão do arquivo deverá ser .py. Para realizar a conversão, devemos ir ao prompt de comando e acessar o diretório onde o arquivo de interface está armazenado. Com o caminho configurado no prompt, devemos executar o código mostrado na imagem. Esse código é próprio da biblioteca do PyQt e assim é gerado o .py, que já pode ser aberto na nossa IDE. Na IDE, é possível visualizar o código da interface que foi gerado, os componentes e suas propriedades. Se necessário, podemos alterar algum campo e daí programar os eventos dos botões da tela. Usando as bibliotecas do PyQt, mais especificamente a QSQL Database, podemos fazer a conexão com o banco de forma simples e direta, já que o SQLite não demanda a criação de um servidor de dados externo. A conexão é feita conforme mostrado na imagem, sendo necessário informar qual o banco utilizado e o caminho para o arquivo em que o banco está armazenado. Seguindo o conceito do MVC, criamos para esse sistema as classes DAO e DTO, que fazem parte da camada de modelo, que é a camada que se conecta diretamente à classe de conexão com o banco. Para cada tabela do banco de dados e de acordo com o diagrama de classes, devemos criar uma classe DTO e uma classe DAO. A classe DTO é a que contém os atributos do objeto, de acordo com os campos inseridos no banco de dados. Por exemplo, na nossa classe cliente, a classe DTO contém o nome, o CPF, o endereço, o e-mail e o telefone. A classe DAO
é a que contém os métodos para cada classe, que são implementados de acordo com a necessidade de cada sistema, e baseada no diagrama de classes. Por exemplo, para a nossa classe cliente, implementamos os métodos cadastrar, atualizar, excluir, pesquisar todos e pesquisa com filtro. Para exemplificar o funcionamento de um botão, escolhemos mostrar o botão salvar da tela de clientes. Antes de implementar as funções de salvamento, é necessário incluir um evento de clique no código da interface gerada, passando como parâmetro a função salvar que devemos implementar. Como a tela de clientes é usada tanto para cadastro quanto para alteração, nós implementamos uma variável de estado para verificar de qual janela nós chamamos a tela de clientes. Se clicarmos no botão Cadastrar cliente da janela principal, a tela de clientes é criada com o estado Inserir, e se clicarmos no botão Alterar da janela Listar clientes, a tela de clientes é criada com o estado Alterar. Esse estado serve apenas para que as funções possam ser chamadas corretamente, sem a necessidade de criar várias telas de clientes. Ao clicar no botão Salvar da tela de clientes, os atributos da classe deverão estar informados nos campos de texto da tela. Assim, os valores contidos nas caixas de texto são atribuídos para as respectivas variáveis. Após isso, é criado um objeto da camada de controle do MVC, e esse objeto é responsável pela comunicação entre a camada de visualização e a camada de modelo. Vamos supor que a tela de cliente seja criada com o estado Inserir. Assim que clicamos o botão, o objeto do tipo controle chama a função Cadastrar cliente, passando as variáveis das caixas de texto como parâmetro. Na classe cliente_ctr é criado um objeto do tipo DTO, e para seus respectivos atributos são atribuídos os valores recebidos. Na sequência, é criado um objeto do tipo DAO, e é chamada a função Cadastrar cliente, passando como parâmetro o objeto do tipo DTO. Na classe cliente_DAO é criada uma nova conexão com o banco e é enviada uma requisição de inserção no banco de dados. Uma vez que a requisição possa ser atendida, um novo cliente é cadastrado com sucesso. Bom, agora para finalizar, a gente vai mostrar como nosso programa funciona. Vamos começar pelas telas de listagem. Na tela de listar clientes, por exemplo, a gente pode perceber que nós temos um campo de pesquisa no topo, uma pesquisa por atributo, e já temos alguns clientes cadastrados na base de dados. O botão Alterar abre a janela de cadastro de clientes e a gente pode, por exemplo, alterar um atributo de um cliente. Vamos alterar, por exemplo, o CPF da Maria. A gente altera o CPF aqui na tela de cadastro, clica no botão Salvar, recebemos a nossa telinha de confirmação e voltando para a tela anterior e clicando em Pesquisar, a gente já percebe que foi alterado o CPF da Maria. Na tela de listar veículos também, funciona da mesma maneira. Um campo de pesquisa em cima e o campo de alteração é muito parecido com o campo de alteração de clientes. A tela de listagem de aluguéis é um pouco diferente. Ela ainda tem o campo de pesquisa, ainda temos o nosso banco de dados aparecendo aqui, as nossas entradas, só que embaixo a gente tem esses três campos e o botão devolver, que funciona para a gente alterar o atributo do carro para não alugado, no caso. Beleza. Vamos agora então ver uma tela de cadastro. A de cadastrar cliente, por exemplo. A gente tem aqui a tela já montada com os campos em branco que a gente precisa preencher. Vamos cadastrar um cliente aqui para ver a funcionalidade da tela. Vamos cadastrar aqui o cliente Fernanda. Aí a gente vem aqui e informa o CPF dela. O e-mail. Um telefone e um endereço qualquer. Certo. Clicando aqui no botão salvar, a gente tem a nossa janelinha de confirmação. E se a gente ir lá no banco, a gente vai perceber que tem um novo registro inserido no banco de dados. Para finalizar, vamos então agora cadastrar um aluguel. Aqui na nossa tela de alugar veículo, a gente pode perceber que ela é uma tela um pouco mais complexa que as outras, né? Temos alguns campos a mais e dois grids no banco de dados. O primeiro, você tem que selecionar o cliente. Também temos a barrinha de pesquisa aqui por atributo. E no segundo grid, você escolhe o veículo. Aqui são listados apenas os veículos que estão disponíveis para aluguel. Aqui a gente coloca, então, uma data do aluguel qualquer.
um prazo de entrega, um valor estimado do aluguel e o odômetro do carro quando ele saiu da locadora. Tranquilo, agora escolhemos um cliente, um veículo e clicamos em salvar. A gente vê agora essa janelinha de confirmação e vamos agora confirmar se todos os atributos foram alterados corretamente. Vamos no listar veículos, por exemplo. Aqui no listar veículos a gente pode perceber que o atributo alugado do carro que a gente escolheu foi alterado para sim, certo? Então ele já não está mais disponível para aluguel. E agora nessa outra tela de listar aluguéis, a gente pode perceber outra coisa interessante, que a gente tem uma nova entrada, só que agora a data de devolução está em branco e o quilômetro de saída está em branco, que vai ser, no caso, a quilometragem que vai estar marcada no odômetro quando o carro voltar para a locadora, certo? Esses 3 campos aqui são os campos de devolução, que a gente vai preencher posteriormente, e ele vai sempre reverter os atributos do carro e vai torná-lo disponível para aluguel de novo. Bom, então é isso. Esse foi o nosso trabalho de paradigmas de linguagem de programação. Se alguém tiver interesse nos códigos-fonte ou na documentação do sistema, os links estão na descrição. É isso aí, até mais.